Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Bora falar de Grêmio, porque eu tenho muitas situações para falar com vocês aqui das últimas horas. A primeira delas, nós vamos repercutir, por óbvio, a situação de Crespo no Grêmio. Porque lá na Argentina saiu uma informação importante que eu quero trazer com vocês e analisar com vocês um ponto que me chamou a atenção na nota lá do Olé. Um outro ponto importante que eu quero conversar com vocês é sobre a situação do Arezzo. Uma pressão que vem sendo feita pela imprensa uruguaia para que o Grêmio faça uma negociação, que o Grêmio abra uma negociação com o Peñarol para que o atacante saia daqui. Vamos falar sobre isso, porque o Grêmio também falou sobre a Operação Juventude, que começa a entrar em ação a partir desta terça-feira. Te inscreve, deixa teu like, ativa o sininho, bora falar de Grêmio a partir de agora. E eu quero começar falando com vocês, por óbvio, sobre a Operação Juventude. Sim, Operação Juventude, porque é assim que o Grêmio está colocando toda essa situação. O Grêmio hoje pela manhã soltou uma nota confirmando o que a gente já vinha conversando e divulgando aqui no nosso canal sobre o Tricolor ter uma parceria com o Celso Rigo, mandar um jatinho para buscar tanto Aravena, Soteldo e também o Vija Sante, que estarão servindo as suas seleções. Eu quero começar falando com vocês sobre uma situação aqui, ó. O Grêmio abre a sua nota, a sua publicação lá no seu site, colocando, abre aspas, o Grêmio encara a partida de quarta-feira como uma decisão. Ou seja, o Grêmio coloca também a importância desse jogo acima de qualquer situação. É a primeira linha, né? O Grêmio encara a partida de quarta-feira como uma decisão. O Grêmio hoje precisa de 44 pontos, né? Depois dessa vitória do Atlético Paranaense no final de semana, o Grêmio precisa de 44 pontos para poder escapar do rebaixamento. Então, esse jogo contra o Juventude é um jogo muito importante porque o Grêmio está a 2 pontos do Z4. Então, ganhou um ar de final, ganhou um ar de jogo decisivo, de grande jogo e tudo mais. E não deixa de ser, porque é um adversário direto. E todo jogo, a partir de agora, importa. Se contar que nós temos ainda Cruzeiro, São Paulo pela frente, nós temos o Vitória lá no Barradão e temos o Corinthians aqui, são partidas difíceis, complicadas. Então o Grêmio precisa pontuar, principalmente em casa. Pontos em casa, são inegociáveis. E o Grêmio vai precisar vencer. Grande ponto da operação, então, que a gente estava falando. O Grêmio vai viajar com 2 profissionais, é o supervisor de adaptação, o Juan Nons, e o fisioterapeuta Ingrael do Amaral, que vão fazer esse deslocamento, essa situação toda dos jogadores, já preparando os atletas no retorno aqui para o Brasil. O avião vai até a capital chilena, lá em Santiago, onde a seleção do Chile encara a Venezuela, e aí, por óbvio, já vai pegar Aravena e Soteldo, e depois vai até Assunção, no Paraguai, onde vai buscar o Vija Sante. O ponto dessa história toda e o que pode atrapalhar os planos do Grêmio é as informações que se fala na Venezuela, que se fala lá no Chile e também lá no Paraguai, que é o uso desses 3 jogadores justamente como titulares, algo que não era o que o Grêmio cotava, afinal de contas o Vija Sante vinha sendo reserva. O Aravena, né, recém-chegado na seleção, de cara já foi colocado como titular. O Soteldo, sim, o Soteldo já se imaginava, até porque o Soteldo estava suspenso do primeiro jogo dessa data FIFA, que foi contra o Brasil, então por óbvio ele jogaria agora. Só que Aravena e Vija Sante, o Grêmio tinha uma ideia de que esses 2 jogadores jogassem poucos minutos e aí poderiam entrar normalmente na quarta-feira. Algo que pode acabar sendo jogando água aí no chope do Grêmio, como o Renato gosta de falar. 4.200 quilômetros serão percorridos então, tá? Um ponto que eu quero chamar para vocês, 2 pontos na verdade, tá? O primeiro deles, Nathan Fernandes continua com a seleção brasileira, continua treinando na Granja Comari com o time sub-20. Então esse guri ele chega amanhã a Porto Alegre, ele não vem treinando com o restante do elenco. É um ponto, vamos lá, o Nathan Fernandes não vem jogando tudo isso? Não vem jogando tudo isso, mas é uma peça importante, é jogador do Grêmio, o Grêmio tem que ter disposição. Não interessa, tem que ter disposição. Pavon, esse sim, treinando normalmente, só que ele tá voltando de lesão, ele tá 3 meses sem jogar uma partida inteira ou sem jogar grandes minutagens. Será que ele já volta como titular? É uma grande incógnita. Gustavo Martins, também treinando normalmente, só que está mais de 1 mês parado. É outro também que a gente começa a
tentar entender como o Renato vai montar essa equipe, principalmente o Gustavo Martins, que o Gemerson tá, no caso, suspenso, aí sobraria Jeromel, Rodrigo Caio, tem o garoto, né? O Nathan Felipe, que o Renato não gosta de utilizar, mas enfim, são situações que a gente vai acompanhando e vai se desenhando aos pouquinhos. Agora, fato é, tudo vai depender de como esses atletas jogarão amanhã pelas suas seleções. Tomara que fiquem no banco, tomara que fiquem no banco. Vou torcer contra eles, não gosto de fazer isso, mas eu vou torcer contra eles, porque seria a favor do Grêmio nesse caso. Quero avançar com vocês falando sobre outra situação importante, gurizada, porque eu quero falar sobre a situação do Arezzo aqui no nosso tricolor, porque tem uma informação que está surgindo lá no Uruguai, e ela está surgindo com força, e eu já quero adiantar para vocês aqui que o Grêmio não quer fazer negócio, de que o Peñarol teria feito uma proposta ao Grêmio e estaria tentando, pressionando para um empréstimo do Arezzo. Bom, o que se fala lá na imprensa uruguaia? Que o Peñarol tentou o empréstimo do jogador e o Peñarol, inclusive estaria com negociações abertas para poder levar o Arezzo daqui por empréstimo. Aqui eu já quero terminar essa história com vocês. O Grêmio não deve emprestar o Arezzo. O Grêmio não deverá fazer esse movimento, porque o Grêmio tem um planejamento para o Arezzo. O Grêmio tem um planejamento para o jogador. O Grêmio pensou em como utilizar o Arezzo na próxima temporada. E principalmente com uma nova comissão técnica e uma possibilidade do Diego Costa não permanecer para a próxima temporada, o Arezzo deverá ganhar mais notoriedade e deverá sim ser o cara que o Grêmio procurou, que o Grêmio encontrou e que o Grêmio confiou quando foi contratar e investiu. Então o Arezzo não tem, neste momento, nenhuma possibilidade de deixar o Grêmio. Nenhuma. O planejamento é que o Arezzo em 2025 seja o cara, seja o jogador. Ele pode ser a referência, desde que ele esteja a pleno e que o próximo treinador coloque o Arezzo para jogar. Então, não existe essa de negociação com o Peñarol. O Grêmio não está negociando. Quem está forçando esta situação é a imprensa uruguaia. Ele passou por lá, foi destaque por lá e o pessoal quer tê-lo de volta. Só que o Grêmio não vai negociar. Beleza? Vamos, principalmente por empréstimo, né? Ah, se o Grêmio precisasse, o Grêmio tá precisando de dinheiro e tal. Mas por empréstimo? Não, o Grêmio venderia, o que não é o caso nem de uma coisa nem de outra. Então, vamos parar, né? Vamos parar com isso. Quero avançar com vocês, falar sobre outra situação, mas antes eu peço que tu te inscreva aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho se tu ainda não for inscrito. Obrigado pelo carinho da tua audiência, deixa o teu like aqui embaixo que é sempre muito importante. A gente vai falar sobre Caio Paulista. Esse jogador te agrada? Pois é. Caio Paulista voltou à pauta do Grêmio, gurizada. A gente já falou sobre ele aqui na outra janela de transferências. O Caio Paulista passou pelo Fluminense, foi campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo. Ele jogou contra nós, inclusive, agora, só que lá no Palmeiras ele não conseguiu se acertar. Ele é o segundo, terceiro reserva por lá. Só que desde o início do ano ele segue nessa lista do Grêmio como uma possibilidade para a janela de transferências. Era para a primeira janela, não conseguiu. Segunda janela o Grêmio chegou a tentar, o Palmeiras não abriu brecha e agora ele tá de novo na pauta do Grêmio. Ele faz parte de uma lista que o Grêmio tem, que a gente já falou sobre o Wendel, que a gente já falou sobre o Marlon, e o Caio Paulista faz parte dessa lista. O Grêmio voltou a sondar a situação do jogador, tá? Ele tem 26 anos por lá, como eu disse, está escanteado pelo Palmeiras. Naquela época o Palmeiras não quis negócio porque o Grêmio era um adversário direto na Libertadores, Copa do Brasil e tudo mais. Nesse momento não vai ser um adversário na Libertadores, né? A gente, nesse momento não, infelizmente a nossa situação ela já está, né? Nessa situação pelo menos de Libertadores está definida. A gente não deverá ir para Libertadores. Então não vai ser um adversário direto na Libertadores, a não ser Copa do Brasil, a não ser o Brasileirão. Então tem toda essa situação agora que pode beneficiar e fazer com que o Palmeiras mude de ideia e aceite a negociação com o Grêmio. Caio Paulista. O Grêmio sonda mais uma vez a situação do jogador e conversa para ver qual a possibilidade de tê-lo na próxima temporada. Digo conversa, o Grêmio conversa entre si com os seus pares, tá? Na direção para poder ver se avança pela contratação do atleta. Sondagens acontecem e, como eu disse, Caio Paulista faz parte da lista de jogadores como possibilidades para a próxima temporada, assim como já faz desde o início do ano. Para encerrar, quero falar com você sobre essa história de Crespo aqui no Grêmio. Bom,
Tudo isso ganhou uma grande força, uma notoriedade nesse final de noite de domingo. Quero botar na tela aqui a matéria lá do Olé da Argentina, a matéria do Juan Pablo Mendes, onde o Crespo aparece como uma possibilidade para a próxima temporada. Essa matéria, ela tem duas informações importantes. Primeiro, ela faz um mapa do que está acontecendo por aqui, do nome dele está sendo falado, da situação do Renato, da situação do Grêmio, da situação do próprio Crespo. Só que duas informações me chamam a atenção quando a gente fala dessa matéria aqui. Eu vou até colocar ela aqui, ó. Vou botar aqui, vou traduzir ela aqui para a gente poder entender melhor. Ó. O que me chama a atenção são dois pontos dessa matéria. O primeiro, ó, o interesse é real e o argentino analisa o potencial do elenco e possíveis reforços. Analisar o potencial do elenco, beleza, ele pega o elenco do Grêmio, ele pega os seus pares de scout, ele pega a sua equipe e começa a analisar, ver se o Grêmio tem um bom elenco, tem um elenco competitivo ou não. Agora, quando se fala em possíveis reforços, aqui me chamou a atenção. Como que ele está falando de possíveis reforços? Com quem ele está falando de possíveis reforços? Com o pessoal da equipe dele? Se a gente contratasse tal fulaninho aqui nesse time do Grêmio, a gente seria campeão. Não me faz sentido. Para ele estar falando sobre possíveis reforços é porque há uma conversa com a direção. Então me chama a atenção essa informação do Juan Pablo Mendes, colocada lá no Olé. Talvez tenha passado despercebido por muitos, mas eu trago para vocês esse ponto que me chamou a atenção. Pode não significar nada? Pode estar havendo uma conversa nos bastidores e essa conversa não avançar para nada? Pode. Mas se há uma conversa de possíveis reforços, na minha opinião, há uma conversa com a direção. O interesse é real e o argentino analisa o potencial do elenco e possíveis reforços. Um outro ponto importante que eu chamo a atenção também aqui. Além disso, segundo os setores partidários, ele é o preferido do presidente Alberto Guerra. Outro ponto importante que também já tinha sido repercutido aqui com os senhores. Então me chamou a atenção essa passagem, esse trecho dessa notícia lá do Olé, da Argentina, uma notícia que saiu ontem à noite, inclusive eu repercuti com vocês aqui na nossa live, ó. Foi ontem às 20h56, a matéria então do Juan Pablo Mendes, o mesmo jornalista que cravou a ida do Crespo para o São Paulo lá, foi há 2 anos atrás, 2 anos praticamente. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho. E aí, Crespo no Tricolor, Caio Paulista, uma possibilidade? Comenta aqui embaixo. Te inscreve, grande abraço, até a próxima. Tchau.